Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o que mudou no STF com a posse há um ano de Luiz Fux como presidente do tribunal e o que esperar da sua gestão neste ano que ainda falta de mandato, um ano que será decisivo para o futuro do país e que promete ser turbulento com as eleições presidenciais. Fux substituiu Dias Toffoli na presidência com um discurso de que manteria com Bolsonaro e os demais poderes uma relação mais formal, mais institucional, um pouco mais distanciada. Sua avaliação era de que Toffoli havia exagerado no diálogo permanente com Bolsonaro, nas visitas ao Palácio do Planalto, na participação em eventos políticos. Agora, quando assumiu, Fux tinha uma visão menos crítica de Bolsonaro. Assim como Toffoli o recebeu no Supremo, mesmo depois de ataques que o presidente da República fez aos colegas e ao tribunal. E depois, hoje, depois de toda a obra de Bolsonaro com o Supremo, especialmente em razão do movimento de 7 de setembro, Fux congelou o diálogo com o presidente da República. Em outro campo, o campo dos processos, inúmeras foram as decisões sobre o combate à pandemia da Covid-19, como a constitucionalidade da vacina compulsória e o poder dos estados na adoção de medidas sanitárias. E na política, as principais decisões foram de determinar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que instalasse a CPI da Covid, e a anulação das condenações impostas pela Lava Jato a Lula. Decisões que foram dos ministros Barroso e Fachin, mas foram prontamente pautadas para referendo do tribunal. Tem um ponto aqui na presidência de Fux, que também, em razão da pandemia, ficou um pouco parada, um pouco congelada também. Como está o lavajatismo de Fux? No caso de Lula, ficou evidente que ele ainda está latente, mas não teve muita oportunidade de colocar em prática o seu discurso. E no campo econômico, decisões que deram ao governo instrumentos para enfrentar esse momento de crise, por exemplo, mantendo medidas de reforma trabalhista e chancelando a autonomia do Banco Central. Uma conta objetiva, uma gestão hoje que não dá para se dizer que é de governo nem de oposição. Bom, para falar sobre esse um ano de Fux e o que se espera dele daqui para frente, o nosso time completo de Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Diego, eu começo com você para nós fazermos uma análise de Fux. O que se esperava dele e o que nós temos hoje? Qual o seu balanço? Qual a sua conta final? Felipe, Tomás, Juliana, acho que a expectativa não era muito favorável quando ele assumiu, né, por alguns motivos. Primeiro, era um contexto muito difícil, né, isso, independentemente de quem fosse o presidente, a gente estava com uma pandemia, ainda no meio do primeiro ano da pandemia, a gente tinha já sinais de uma crescente tensão entre o STF e o presidente Bolsonaro, né? Se, por um lado, em 2019, essa tensão estava um pouco mais, não diria latente, mas ela não tinha assumido a clareza que assumiu em 2020, por exemplo, quando o inquérito das fake news, né, o chamado inquérito das fake news, passa a explicitamente ser sobre a relação do Supremo com o campo bolsonarista, coisa que não tinha ficado ainda evidente em 2019. Então, era difícil, era um presidente que estava colocando um alto grau de dificuldade para qualquer tipo de presidência, quem quer que estivesse na presidência. E o Fux, embora, né, assumisse com esse discurso que marcava um contraste com o que o presidente Toffoli vinha fazendo, né, olha, um presidente que está fazendo essas coisas, que tem essa postura diante do Supremo das instituições, não vou tentar ser esse conciliador, não vou tentar ser esse moderador, vou manter uma liturgia. Essa foi uma promessa, mas difícil saber se ela seria de fato cumprida, né? Nós poderíamos imaginar que o ministro Fux tinha até alguns elementos em comum com o governo Bolsonaro, por exemplo, pelo menos com alguns integrantes do governo Bolsonaro, em relação a Lava Jato, por exemplo. Sabemos que esse é, né, um tema super ambíguo, para dizer o mínimo, né? O governo Bolsonaro já abandonou a Lava Jato há muito tempo, mas em 2020 isso ainda talvez fosse uma questão. Você tinha André Mendonça
no governo, que estava associado a essas questões. Então, o Fux ainda havia algumas dúvidas com relação à capacidade do Fux de fato cumprir essa promessa de não ser uma ponte, que basicamente era uma promessa de não repetir o que o Toffoli tinha tentado fazer. Né? E talvez, acho que a gente pode dizer que nisso o Fux foi bem sucedido. Né? Ele conseguiu não ser o Toffoli. E isso pode ser, a presidência do Toffoli nesse aspecto foi bastante criticada, e a barra era meio baixa, então, porque bastava você não fazer esse esforço, porque não era uma questão passiva do Toffoli, era um esforço deliberado na retórica e em gestos de manter esses canais de comunicação abertos com o presidente. Então, a gente chegou num ponto que é preciso aplaudir, né, o presidente do Supremo, no caso do Fux, que toma a decisão de dizer não vou atravessar a Praça dos Três Poderes metaforicamente para criar essas pontes, é preciso que haja algum tipo de sinalização mais forte por parte do presidente. Isso pode parecer pouco, e de fato é pouco, quando a gente pensa, deveria ser o mínimo, né? Mas o ministro Fux fez isso, né? Conseguiu se colocar numa posição de relativo distanciamento do Palácio do Planalto e do governo Bolsonaro. Então, as expectativas não eram, acho, as melhores, eram baixas, em parte pela dificuldade que o próprio cenário colocava, mas acho que, né, nesse sentido especificamente da política, da relação com a política, eu diria que foi melhor do que eu imaginava há um ano atrás. De fato, assim, a gente não sabe se na relação com o governo Bolsonaro o presidente Toffoli mudaria por consequência dos novos fatos, né? Mas, de fato, de verdade, ele fazia um esforço para ser essa ponte, ele falou isso em vários momentos, né, de ser moderador, falou isso no discurso de posse dele, mas ele não sabe se essa realidade mudaria. E o ministro Fux sempre fez essa crítica, né? Mas, inicialmente, até recebeu no Supremo, né, o presidente Bolsonaro, combinou reunião com os três poderes, mas até aí tudo bem. E a gente vê hoje um cenário bastante diferente, me parece, Diego, que o ministro Toffoli fazia um discurso mais individualizado. Ele fazia essa ponte, essa negociação com o governo. Parece que Fux é um pouco levado pela colegialidade, também pelo cenário que hoje existe do Supremo e essa rejeição à proximidade com o Bolsonaro. Diga, Diego. E para complementar isso que você apontou, acho que tem algo que é o estilo do Toffoli, mas tem algo que é uma transformação da presidência do Supremo, né? E que a gente também já tinha comentado algumas vezes nos últimos 2 anos, que se há 10 anos, né, 15 anos, não era uma pergunta tão decisiva você saber como vai ser essa presidência do Supremo, qual a marca, qual o estilo, de repente se tornou, né, acho que não me lembro a metáfora que a gente usou há vários programas atrás, de que, né, parece que o ministro que anuncia a sua entrada na presidência é como se ele estivesse preparando para fazer um salto ornamental, né? Ele tem que dizer, eu vou fazer isso, 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 e eu vou tirar 10. E quanto mais difícil o que ele propõe fazer, quanto mais ambicioso... Como se tivesse que ter um programa de gestão, um programa de governo, exato, né? Um programa de governo e que tem que ser diferente dos anteriores, tem que ter a sua marca, tem que ser inovador em alguma coisa. Então, acho que essa pressão também não era favorável, né? É que o ministro Fux compra esse discurso, claramente, né? Como outros presidentes antes dele. Outros ministros poderiam, talvez, não comprar, pensar, bom, isso é um trabalho burocrático, isso é um trabalho de representação institucional, mas que não é aqui que eu vou me consagrar fazendo alguma coisa de totalmente novo, né? É o revezamento, é um trabalho... eu estou com um bastão agora para correr esses 100 metros, depois eu passo para outro. Não é para eu sair com todo mundo dando nota 10, 10, 10, depois do meu salto. Então, acho que o Fux, ele facilmente era alguém que compra essa imagem, e mais uma razão pela qual você poderia esperar que haveria aí problemas, mas que nessa questão da relação com o governo Bolsonaro, novamente, acho que concordo com a sua avaliação. Juliana, queria ouvir a sua avaliação também. Estou colocando mais um ponto, né? Tem uma similitude, uma sintonia maior do Fux com a opinião do mainstream da mídia também, né? Muito crítica ao governo Bolsonaro, e o que a gente não via necessariamente com o Toffoli. Mas, Juliana, e a sua conta? Olá, Recondo, Diego, Tomás.
Um pouco na linha do Diego, também ressaltaria que o ministro Fux foi bem, digamos assim, representando esse interesse colegiado, né, institucional do tribunal, mas também foi beneficiado pelo fato de que o tribunal se mostrou muito mais coeso nesse contexto da pandemia, ou seja, ele não teve que administrar exatamente conflitos e escolher um lado para representar para fora, né? Ele seguiu aquilo ali que estava desenhado de maneira mais ou menos unânime dentro do tribunal. Claro que tem um mérito, né, dele não ser um ministro disruptivo em si, que contraria, né, que quer contrariar a maioria, como o ministro Marco Aurélio, que inclusive, né, se aposentou, e a saída dele contribui para essa unanimidade, né, para esse consenso, para essa voz única, e o Fux, ele pegou bem essa onda, né, de consenso do tribunal e representou isso, digamos assim, fielmente, né, não quis interferir nessa voz do tribunal e isso contribuiu para essa, digamos assim, essa estabilidade na voz institucional do tribunal durante a Covid. Mas aí, um ponto que eu destacaria são as iniciativas individuais, né, da presidência, que não necessariamente têm a ver com o colegiado, que são iniciativas, às vezes, mais administrativas, então menos políticas, assim, né? E aí eu acho que ainda está em aberta a avaliação das suas consequências, né? O ministro Fux, ele expõe algumas ideias e no seu discurso de posse na presidência ele as expôs, e agora nesse balanço de um ano da sua presidência ele trouxe algumas dessas ideias, como se não houvesse a possibilidade de ter efeitos negativos, né? Como se fossem ideias boas em si. Então, ele fala, por exemplo, da questão tecnológica, da questão do desenvolvimento de ferramentas de produtividade e gestão, ele fala da expansão do uso de redes sociais pelo tribunal, ele fala da aproximação com a academia. Tudo isso soa como iniciativas muito interessantes, iniciativas que podem aumentar, né, a eficiência, a transparência do tribunal, mas todas elas podem ter efeitos adversos, né? Esse uso excessivo das redes sociais, ou um uso que trivializa a atuação do tribunal nas redes sociais, ele pode vir a minar a própria legitimidade do tribunal, né? Tem que ser um uso pensado, e aí não está claro como que a inserção do tribunal nas mais variadas redes vai contribuir para aumentar a legitimidade do tribunal, dar acesso, da transparência, ou para minar a legitimidade do tribunal, se envolvendo, né, em questões que não deveria estar envolvido. Mesma coisa para a aproximação da academia, né? O ministro Fux anunciou recentemente a criação de uma cátedra em que acadêmicos, né, ficam vinculados ao tribunal. Como é que essa cátedra funciona, qual o objetivo, quem são essas pessoas? Será que não pode ter um outro lado da moeda, né, uma cooptação da academia pelo tribunal, ou uma tentativa, né, de domesticar uma academia que pode criticar, que vem criticando o tribunal, né? Então, e mesmo a questão da produtividade da gestão, como é que isso impacta a prestação jurisdicional? Então, todas essas questões que o ministro Fux, né, o presidente Fux, traz como sendo necessariamente boas em si, podem ter efeitos adversos. E eu acho que isso não está claro ainda em que medida essas medidas estão sendo organizadas. O resultado delas ainda não está completamente posto. Acho que a gente vai ter oportunidade de analisar isso melhor nesse próximo um ano, né? Mas são coisas que têm sido anunciadas desde o começo e que foram frisadas e repisadas nesse discurso de balanço de um ano. Tomás, agora eu queria ouvir você e eu vou ouvindo vocês e como a gente vai puxando outros fios, né? Tem muita coisa ainda dessa presidência que parece que foi anódina, mas tem algumas arestas. Então eu queria também te ouvir a sua conta sobre a presidência do Fux. Olá, Juliana, Diego, Felipe. Bem, acho que a gente está em sintonia nisso. Eu acho que até, enfim, concordando com essa análise que a Juliana acabou de apresentar, me chamou a atenção isso no discurso, né? Nesse discurso de um ano dele, ele resolveu chamar atenção para 3 pautas, né? Um é um museu do judiciário lá no Supremo, que nem era exatamente algo que ele iniciou, né? Mas, enfim, é uma pauta meio nada polêmica, né? Assim, tem algum espaço de memória no tribunal. E as outras 2 pautas são essa pauta da modernização, da digitalização, né, de um Supremo
né, mais virtual, digamos assim, o desenvolvimento dessa pauta, e a pauta da pandemia em si, né, da gestão do tribunal enquanto um espaço em que pessoas trabalham, qualquer órgão público que tenha que trabalhar durante essa crise. Nenhuma dessas pautas na superfície é uma pauta polêmica, são coisas que, em geral, uniram o tribunal. Quando eles foram passando, eu fui lembrando de algo que a gente já falou aqui várias vezes, mas que eu acho que vale a pena lembrar, que tem uma lógica da presidência do Supremo sobre como ela funciona, né, na sua eleição, que eu acho que todo mundo sabe que as pessoas não são eleitas especificamente porque elas são consideradas a melhor pessoa para conduzir o tribunal, ou que tem a melhor visão, ou maior capacidade de liderança, ou o que quer que seja, né? O que acontece é que tem um mandato de 2 anos, e a cada 2 anos, se a pessoa não se aposentar antes, eles vão rodando conforme ordem de antiguidade, né? O juiz mais antigo que não tem exercido a presidência é o próximo na fila, assim como agora vai ser a ministra Rosa Weber. Todo mundo já sabe que a próxima presidente do Supremo será ela, que eu já vi, sim, vai rodando. Isso tem um benefício, que se não fosse assim, isso talvez gerasse, as disputas internas do Supremo virassem disputas que iam desaguar na presidência de uma maneira muito clara, né? O grupo majoritário, quem quer que fosse ele, ia conseguir eleger seu presidente ia representar mais alguns ministros do que outros, isso talvez fosse um problema para funcionamento do tribunal, mas dado que é essa maneira burocrática de eleição, tem uma certa incompatibilidade, uma tensão com essa nova visão da presidência do Supremo, que, como o Diego começou falando, é meio recente, de um presidente que tem uma pauta, tem uma agenda, né? Como se ele tivesse... Esse presidente que tem uma pauta, que tem uma agenda, é compatível com alguém que foi eleito por alguma coisa, né? Como um presidente da República, que tenta dizer que ele tem um mandato, ele apresentou um plano, ele foi eleito com base naquele plano, então ele teria algum tipo de legitimidade para tentar conduzi-la, né? No caso do Supremo, ele não tem uma legitimidade específica para aquilo, para além de é minha vez. Na minha vez, eu respeito a vez de vocês, na vez de vocês eu fiquei quieto, na minha vez todo mundo fica quieto, cada um vai ter a sua vez, como se fosse um jogo, né? Só que tem um limite. Isso é claro, né, Tomás? Não é simplesmente parecência, é isso mesmo, né? É isso mesmo, só que tem um limite para minha vez, né? Como qualquer jogo, tá bom, na sua vez tem muita coisa que você pode fazer, mas que está dentro do que o jogo permite. Quando as suas pautas começam a ser muito ambiciosas, às vezes olha, é sua vez para fazer outras coisas. Essas não estão nelas, né? Então, eu estou falando de uma maneira um pouco abstrata. Vamos pensar, eu acho que um dos problemas da gestão do Toffoli é que o Toffoli quis se colocar como um moderador, ou existe um poder, esse mediador entre os poderes, só que ele não foi eleito para isso, por ninguém, né? Isso foi uma pauta que ele se colocou para si mesmo. Não estava claro que os outros ministros ali achavam que era isso que tinha que ser feito e que se fosse, que ele era a melhor pessoa para fazê-lo, né? Então ele estava numa situação particularmente complicada de tentar se colocar nessa posição, dado que ele não foi eleito para isso, né? Então, na metáfora do Diego, ele disse lá que ele ia dar um salto muito complicado, que ninguém pediu para ele dar, e que ninguém tinha muita certeza de que ele tinha o treinamento necessário para ser capaz de aterrissar adequadamente, né, tentando dar aquele salto. No caso do Fux, como o problema não era exatamente esse, né? O problema do Fux, sei lá, ou pelo menos eu diria que para quem observa de fora, né, que tipo de preocupação as pessoas teriam com a presença do Fux? Uma seria que ele ser talvez mais próximo com o governo Bolsonaro do que as pessoas achariam adequado, dada a postura do governo Bolsonaro de atacar as instituições, de atacar o Supremo propriamente dito, e a pauta corporativista, né? O que aconteceu é que o governo Bolsonaro radicalizou tanto que não teve espaço para o Fux. Esse que é um dos receios da presença do Fux não se colocou, seja porque... Exato. De novo, tanto porque não tinha espaço para isso em nenhum lugar, como também, inclusive, quem o Fux ouve. O Fux é uma pessoa sensível à opinião pública, à mídia e ao próprio judiciário, né? E eu acho que os juízes em geral e a mídia, nenhuma das pessoas estava achando que estava dentro do razoável o que estava acontecendo. Então, não tinha espaço para isso. A pauta corporativista também me parece que, num contexto de crise,
não tinha muito para onde avançá-la, né? A gente não está num momento de um presidente do Supremo demandando grandes aumentos para o judiciário, algo do tipo. Não tem clima para isso, e se tivesse também não tem orçamento, exato, não tem dinheiro para isso também. Então, eu acho que essas duas coisas, como na linha que vocês estão falando, a conjuntura meio que fez com que os grandes problemas que talvez o Fux tivesse foram moderados, não tinha espaço para eles. E as pautas que ele estava ali para liderar são pautas que unem o tribunal, né? A gente, né, de novo, na análise da Juliana, o tribunal está sendo atacado e ele é uma pessoa que está lá defendendo o tribunal razoavelmente. Onde que a gente ainda vê esse Fux, talvez, com pautas corporativistas de uma maneira problemática? É engraçado, é uma herança que vem do Fux desde que ele, antes da presidência, né? E que foi anunciada que vai ter audiência pública, de novo, foi anunciada, reanunciada, a ideia de uma audiência pública para discutir juiz de garantias. Juiz de garantias, que é uma pauta que vinha, né, de uma demanda de, como o próprio nome diz, né, garantista, né, a ideia, inclusive, lidar, inclusive, com o problema da parcialidade do juiz nesses contextos de operações. Então, assim, o juiz de garantia é exatamente ser um antídoto institucional para o problema específico identificado no caso Moro, né? O juiz que não tem, está tão envolvido, digamos assim, com a condução daquele processo, que ele perde a sua parcialidade para julgar depois o caso em si, né? Essas provas de fato provam aquilo como que deveriam ter sido provado. Em certa medida, o juiz de garantias tenta separar essas funções para tentar garantir algum grau de imparcialidade maior. O que o Fux fez foi suspender, né? Essa foi uma medida que foi aprovada pelo Legislativo, o Legislativo aprovou a criação da instituição, uma demanda antiga, né, com base, inclusive, em experiências de outros países que têm instituições parecidas. Ele suspendeu monocraticamente, né, e conseguiu, isso foi sendo segurado, né, isso faz anos que isso está parado. Quando ele passou para a presidência, formalmente ele liberou para a pauta, né, então ele falou, agora, se antes ele estava segurando como relator e não tinha liberado isso para a pauta, foi interessante o movimento que ele fez, ele liberou para a pauta, mas agora ele estava na presidência, quem controla a pauta é ele. Então ele liberou para a pauta, mas ele não pautou, né? E daí depois ele, né, criou essa audiência pública, essa audiência pública depois também não aconteceu. Então, com tudo isso, a gente tem anos aí da falta de um juiz de garantias que junta duas demandas, né? É curioso que se juntam em alguma medida. Como sendo uma pauta garantista, ela era, em certa medida, uma pauta anti-lavajatista, e nesse sentido o Fux estava em sintonia sendo contra ela, parecia. E a outra, como ela demandava questões de orçamento e questões de tribunais, né, de organização de tribunal, organização interna de tribunal, e os tribunais em si são muito ciosos desses poderes também, a pauta dos tribunais também não era exatamente a favor da criação desse instituto. Eles achavam, né, em termos de gestão dos seus recursos pessoais, digamos assim. Então ele estava numa sintonia com duas coisas que houve particularmente, né, a pauta da Lava Jato e a pauta dos tribunais. O que se reflete, que a gente vai ver agora nessa audiência pública. A gente vê lá a lista de pessoas que estão já aceitas, né, como participantes dessa audiência. A gente vai ver lá representantes de tudo quanto é tribunal e associação de magistrados. As pessoas estão todas ali, vão ser ouvidas. Então, agora parece que está chegando no limite disso. A gente não sabe quanto tempo mais isso vai se estender, mas parece que vai ter audiência, o que também não significa quanto tempo depois dessa audiência pública a gente vai ver, de fato, esse caso ser pautado e ele ser encerrado, não se sabe. No final das contas, a gente vai ver isso se estendendo por anos, por uma conjugação, de novo, do Fux ministro com o Fux presidente. Até porque quando acabar a presidência do Fux, que vai acabar daqui a um ano, ele vai continuar sendo relator desse processo. E ainda vai, talvez, continuar tendo poder para segurar essa ação. Perdão, só um comentário, Ju, que lembra também do outro processo, aquele dos penduricalhos dos juízes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, que é aquela DI 4393, que o ministro Fux pediu vista em 2012, ele liberou a vista em 2017, alguma coisa assim, foi incluída em pauta pelo Toffoli, mas ele mesmo não inclui esse processo em pauta. Então tem realmente alguns resquícios do corporativismo que ele não superou e não enfrentou. O ministro Fux, que já é famoso, né, na sua visão pública, por ter sido o ministro da questão do auxílio-moradia, né? Exatamente. Que garantiu o auxílio-moradia por anos, e durante o processo também
quando estava para ser decidido, pegou e tentou propor um tipo de conciliação, né, e bem numa pauta assim que era a gente troca o aumento Exato. pelo fim do auxílio, uma coisa pela outra, como se fosse uma coisa tivesse a ver com a outra, né? A falta de reajustes salariais estava. Então aquilo ali era bem característico do tipo de atuação que a gente viu o ministro Fux tem em vários momentos, mas também da imagem pública. O ministro Fux é famoso e conhecido no mundo jurídico, e mais do que o mundo jurídico, extrapolou o mundo jurídico no mundo político, né? Digamos assim, como alguém que faz esse tipo de coisa, que tem, digamos, tem sensibilidade para esse tipo de demanda. Isso não vai embora, assim, seja como presidente, seja como ministro, enquanto ele continuar no tribunal, acho que a gente vai continuar vendo isso. Exato. Juliana, desculpe. Não, tranquilo. Eu queria chamar a atenção para como essa questão da audiência pública do juiz de garantia exemplifica aquela preocupação que eu estava falando, sobre a qual eu estava falando antes, né? Quando o ministro Fux convoca essa audiência, isso vem, né, com um embasamento importante, interessante, né, que é de pluralizar o debate, densificar o debate, repercutir esse debate, que tem nuances e, enfim, é importante para a sociedade. Mas aí, quando você vê a lista, né, que foi convocada, como o Tomás já chamou a atenção, é uma lista eminentemente corporativa, Ministérios Públicos, Defensoria, associações de magistrados, né? Isso, na época da primeira audiência, a gente chamou a atenção, e é um ponto importante, porque mostra justamente esse contraste, né? Vamos fazer uma audiência pública para pluralizar, a retórica é essa, mas na prática a gente vê que pode ter efeitos colaterais, e nesse caso um uso estratégico de uma audiência pública, por exemplo, para atrasar, né, ou postergar uma submissão da decisão monocrática ao plenário. E aí, nessa nova versão da audiência pública, né, o ministro Fux ele reabriu até a possibilidade de habilitação de entidades, né, e aí ressaltou que seria interessante, né, especialmente em instituições acadêmicas e grupos representativos da sociedade civil pleitearem uma participação, que justamente é o que não estava presente na primeira lista, né, e que foi chamada a atenção. Então, de alguma maneira, ele se retrata, mas também revela que era isso mesmo, né? Essas entidades não estavam presentes ali naquele primeiro momento, o que deixa a gente se perguntando qual é a função ou qual era a função dessa audiência pública nesse primeiro momento. No discurso do CNJ, fazendo esse balanço, pensando aqui em coisas que vocês falaram, o ministro Fux diz algo que eu acho que é uma chave para entender alguns dos problemas que a gente está levantando, né? Ele diz: esse tribunal procurou se reinventar, inovar, criar novas maneiras de enfrentar com complexidade uma nova situação complexa, mas sem perder de vista a missão institucional. Eu acho que essa é a aposta difícil, né, do Fux. É uma retórica que aponta muito em várias direções, que faz apostas em várias direções, sem pensar nos trade-offs, que é um pouco o que a Juliana tinha apontado também, né? Um ministro que se afirma tão alinhado com a análise econômica do direito deveria se perguntar, por exemplo, sempre, né, se não está se perdendo alguma coisa relevante quando se aposta tanto assim no julgamento de plenário virtual, que é uma coisa que a gente já vem levantando há bastante tempo, né? Se não está se perdendo algo relevante quando se coloca o STF no TikTok, como a Juliana apontou. Então, tem várias dimensões que tem trade-offs aí, perdas possíveis, ocultas. Não tem como você imaginar que você pode ter tudo de legal ao mesmo tempo, sendo o STF uma instituição que tem a missão institucional específica, e achar que não tem risco, não tem perda, né? E nesse caso do plenário virtual, eu chamaria a atenção de uma coisa. Não é uma novidade do Fux, né? A gente tem que considerar que o Toffoli já vinha fazendo essa aposta, né? Ele passa o bastão para o Fux, e a gente já discutiu bastante isso aqui, como que não é um problema em si você apostar, né, na multiplicação das decisões na área virtual. Elas servem para algumas coisas, mas elas não são uma panaceia. Certos casos precisam de interação presencial entre os ministros, certos casos é melhor que sejam feitos diante da TV Justiça, a discussão. E com relação ao TikTok, né, eu acho que é engraçado, né, por mais que hoje o mundo seja muito diferente de 10 anos atrás, lembro
em 2011, quando o Twitter do STF fez uma piada com o político ex-presidente da República, senador José Sarney, né? E na época, eu lembro que conversando assim com colegas estrangeiros, assim, já o início da frase já era estranho, né? O Twitter do STF, o Twitter da Suprema Corte do Brasil, a segunda parte era pior ainda, fez uma piada com o político, mas tem algo de diferente e não trivial em um tribunal que se coloca dessa forma em redes sociais. Eu acho que a gente está começando a poder pensar nos riscos e nos perigos que isso implica, mas é importante que a gente se lembre que tem trade-off, alguma coisa aí pode estar se perdendo. Acho que a Juliana falou isso e eu queria... Diego, deixa eu só mencionar sobre isso até, também fazendo a ponte com o que a Juliana disse, e fazendo o merchan também. A gente vai ter um episódio extra do Para Edição de Vida exatamente para falar sobre redes sociais. Ótimo. E eu tenderia a discordar um pouco de vocês sobre isso, porque tem certas coisas que não são mais de escolha, mas é claro que tem a forma de lidar com a rede social. E o Supremo não estava preparado. E a gente vai tentar mostrar isso nesse episódio. Nesse caso que você mencionou do ex-presidente José Sarney, é óbvio que aquilo foi um erro. Alguém da assessoria tuitou como se fosse a conta pessoal e colocou na conta do STF. Inclusive, isso gerou um grande problema naquela época. Mas eu acho interessante esse assunto redes sociais e a gente vai tentar lembrar nesse episódio aqui, sem fazer spoiler, que isso é mais antigo, inclusive, do que a gente se recorda. Mas, nesse caso, existe uma tentativa de esforço de lidar com um mundo novo. E eu acho que eles vão errar mesmo, vão errar. Mas, e eu também não sei, e por isso talvez discorde um pouco do que vocês mencionam, se de fato tinha escolha. Eu acho que não tem muita escolha, não. Eu acho que o Supremo, no final das contas, com base em toda a realidade que nós temos, um Supremo que fala mesmo, que é chamado a falar, que aceita falar e que sempre falou bastante, ou que sempre atuou de uma forma até mais intervencionista no debate público que outras cortes, se fizermos a comparação, eu acho que é parte do mesmo fenômeno, sabe? Acho que aí vamos dizer que estou disposto a ser convencido de que, em parte, é inevitável. A questão é a parte que é evitável e a forma como se faz isso, né? Acho que é aí que vai estar toda a diferença. Claro. Acho que há 11 anos era evitável que o STF tivesse um Twitter. O STF já tinha um Twitter, foi uma escolha ali. Hoje talvez não seja mais uma escolha. Hoje o STF tem um TikTok. Será que é inevitável ter um TikTok? Ou hoje é uma escolha e da forma como está sendo feito? Acho que também tem graus diferentes aí nessa conversa. Mas eu chamaria a atenção de uma última coisa também, de um trade-off que acho que aparece e que precisa ser tematizado. A atuação do ministro Fux enquanto presidente do CNJ e do STF durante a pandemia, né? Houve coisas muito importantes que, de fato, foram feitas em termos de trabalho remoto no STF, até como sinalização pública diante de uma presidência da República que, né, queria agir várias vezes como se não houvesse problema nenhum, se recusando a usar máscara em eventos, enfim, eventos oficiais. Então, acho que o STF liderou, de fato, essa coisa do trabalho remoto, né, no serviço público brasileiro, um tema delicado, como é que você faz a decisão judicial no ambiente remoto. O STF fez essa transposição rápida, isso foi muito importante. O CNJ, na época do ministro Toffoli, editou uma resolução também sobre o sistema penitenciário e a execução penal no Brasil, no cenário da Covid, com recomendações importantes sobre como os juízes deveriam pensar as decisões que tomam sobre a execução penal, né, e prisões preventivas, cautelares, num contexto em que a gente mal sabia o estrago, a extensão do estrago que a Covid poderia causar em presídios. E o ministro Fux, antes de assumir a presidência do STF, como vice-presidente prestes a se tornar presidente, publica um artigo no estado de São Paulo, se não me engano, um jornal de grande circulação, em que ele basicamente está botando o pé no freio, dizendo, gente, é verdade, tem Covid, tudo mais, não podemos sair soltando as pessoas, porque tem que sopesar a saúde dos presos com o direito da sociedade de estar protegida de pessoas que podem ser perigosas. Um discurso que, no fundo, é meio que para dizer, não muda nada, continua tudo igual, né? Não tem Covid, mas a situação dos presídios aí é outro cálculo, né? Covid, a gente está preocupado com quem está fora dos presídios, né? Seria uma crítica que a gente teve a oportunidade de fazer lá atrás.
Então, acho que aí também é interessante pensar, né? Tem coisas importantes que o Fux fez na presidência com relação à Covid, de organização interna do Supremo, de prestação jurisdicional, mas nessa coisa específica dos presídios e da situação da Covid sistema prisional, o registro já é diferente, assim, o que ele fez, as mensagens que ele mandou nesse sentido, não sou especialista nessa área, ver como é que mexeram essas engrenagens em detalhe, mas as mensagens públicas foram numa outra direção. E acho que uma coisa interessante da gente ver vai ser como é que isso vai se colocar nesse próximo ano, né, de tribunal, como é que essas contradições, essas questões vão aparecer, porque talvez seja um contexto em que o tribunal já esteja menos coeso do que nesse último ano, né, com o arrefecimento da pandemia, com a entrada, né, talvez mais um novo integrante, e também o tribunal nesse contexto de disputa eleitoral para a presidência que se aproxima, né? Embora o Fux não vá estar na presidência durante as eleições, já vai ser a ministra Rosa Weber, ele vai estar ali até setembro, então nesses atos aí prévios, preparatórios para a eleição, ele vai ainda estar na presidência do Supremo, e aí como é que ele vai se comportar nisso? Pode ser, né, um novo desafio, talvez num contexto de um Supremo menos unido, menos coeso. Acho que é algo para a gente observar. Lembrando, desculpa, que como o Felipe até mencionou no início, né, que se tem um momento que a gente viu esse tribunal, que a gente tem falado mais coeso, né, mais em sintonia, menos dividido, mas a gente viu esse tribunal profundamente dividido, profundamente fragmentado e, inclusive, com votos passando mensagens, né, acusatórias, em certa medida, um para o outro, assim, foi exatamente na anulação da condenação do ex-presidente Lula. Então, isso foi muito antes da eleição. Conforme a eleição chegar mais perto, talvez outros temas se aqueçam. Então, lembrando assim, isso a gente já já viu isso, né? A gente viu isso mesmo durante esse período de maior coesão, a gente viu esses ministros, inclusive o ministro Fux, né, com um voto contra essa anulação, inclusive, em certa medida, muito crítico do que o tribunal estava fazendo, do que a maioria estava fazendo. Então, nesse momento, a gente viu o ministro Fux atuando claramente como parte de um tribunal dividido, e isso a gente vai continuar vendo, né? Bom, gente, vamos para a nossa rodada final, para a gente eleger um fato, uma personagem, uma decisão da semana que fuja do nosso óbvio, e eu queria começar por você, Juliana. O que você destacaria ao final? Eu vou destacar, então, a própria audiência do juiz de garantias, né, que a gente mencionou aqui, que vai ser tá marcada, né, para o final de outubro. Então, a gente vai ver essas habilitações acontecendo, quem vai entrar, quem vai se juntar, né, a essa audiência, e o que vai ser discutido, o que vai sair dali, né? Vai ser um espaço para quê? E eu aproveito aqui e para destacar também a decisão, né, por unanimidade, que proibiu o abate de animais não humanos em situação de maus tratos, né? O relator era o ministro Gilmar Mendes, ele já tinha concedido uma cautelar, né, para determinar a suspensão de quaisquer decisões administrativas ou judiciais que autorizassem o sacrifício de animais apreendidos em situação de maus tratos, e essa cautelar ela foi confirmada pelo plenário do STF. Diego, e você? Qual é o seu destaque? Eu chamaria atenção para uma decisão de ontem, do ministro Barroso. Ontem, quinta-feira, estamos gravando na sexta-feira de manhã, dia 23 de setembro, o ministro Barroso reiterou uma decisão que ele já havia dado numa ação em que se pedia a proibição da entrada de terceiros em comunidades indígenas, em povos indígenas isolados, né? E, no caso, ontem o ministro Barroso reiterou que essa proibição geral, que já havia sido determinada cautelarmente, vale especificamente para missões religiosas, né? Ela acho que, não sei se era uma decisão juridicamente necessária, mas talvez foi necessário reiterar politicamente, né, para dizer que não há uma exceção para o fato do propósito da entrada nesses territórios, dessas comunidades, seja um propósito religioso que, em si, pode ser protegido pela Constituição, você tentar disseminar ideias religiosas, claro, mas isso também continua abrangido pela proibição de entrada de terceiros. Tomás, e você, para a gente fechar?
Eu acho que, sim, como fato da semana, acho que vamos continuando a nossa monitoramento da não sabatina do ministro do André Mendonça, né? Então, eu só chamaria atenção para a notícia de que temos uma pressão de um lobby específico, de um setor, né, de uma parte, setor de algumas lideranças evangélicas pela sua sabatina. Num contexto, isso veio pouco tempo depois, inclusive, dele ter ido a uma igreja e falado, feito um discurso num culto numa dessas igrejas. Então, a gente tem visto essa movimentação, essa peculiaridade específica dessa nomeação, né? E uma movimentação, digamos, no sentido de talvez ter uma sabatina muito antes do que se esperava, né? Por conta, só que isso vem também de movimentações então me chamaria a atenção para o fato de que foi lá, talvez, que ele tenha conseguido encontrar mais apoio para revitalizar a sua candidatura, que para alguns parecia um tanto desenganada depois do 7 de setembro, e é de lá que está vindo a ajuda, né? E não da presidência Exatamente. Em si. A notícia não é Bolsonaro intensifica a pressão. A notícia não é o ministro X ou o ministro Y vai ao Senado para conseguir. A notícia é de outros atores que estão relacionados, é claro, à base de apoio desse governo, mas é de lá que tem vindo o apoio e é para lá que parece que o André Mendonça foi pedir o apoio, né? E não do governo do qual ele é um ministro, que o indicou, claro, né? Mas acho que é curioso que a notícia seja essa, né? E não uma notícia de, como eu disse, o governo, o presidente, os seus ministros estão atuando para tentar fazer com que a sua indicação seja confirmada. Essa notícia, pelo menos, não se vê. Eu não vi em nenhum lugar, mas, Felipe, você certamente sabe mais sobre isso. É o que você está dizendo, né? Parece que houve uma terceirização da indicação, né? Terceiriza o esforço político e a responsabilidade política para as igrejas evangélicas, para a comunidade evangélica. Sem a pressão desse setor, aparentemente a indicação de André Mendonça não avançaria. E aqui só para fazer até a seu pedido, né, Diego? Mas pode falar, Diego, só para completar na decisão do Barroso sobre entrada em terra indígena, que é só nesse período de pandemia, não é isso? Exatamente, só para, quando eu falei, esqueci de mencionar esse detalhe importante. A decisão é sobre a entrada de terceiros em terras indígenas, de comunidades indígenas isoladas durante a pandemia. E fora desse período, se bem me lembro, eu fui a uma dessas etnias, a etnia do Zoé, só se entra com autorização da FUNAI, independentemente de qual o seu objetivo. Mas como neste momento a FUNAI, inclusive, passaria, neste governo, se dependesse do governo, passaria para o Ministério da Agricultura, então esse cuidado adicional do ministro Barroso, que já tinha dado aquela decisão, inclusive, de mandando a FUNAI voltar para o Ministério da Justiça. Bom, nós voltamos semana que vem com mais um Sem Precedentes. Obrigado, Tomás, Juliana, Diego. A gente se vê semana que vem. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.